Pessoal, vamos para a nossa aula 2 da disciplina de limite e derivada de uma variável. Lembrando que essas primeiras aulas nós estamos trabalhando com a introdução a cálculo, né? Relembrando alguns procedimentos matemáticos para que a gente consiga trabalhar com a disciplina, chegando em função, limite e posteriormente derivada. Então, na nossa primeira aula, nós trabalhamos com números reais, trabalhamos com dízima periódica, onde determinamos ali a fração geratriz dessas dízimas. E agora, nessa aula 2, já vamos começar a trabalhar com produtos notáveis e fatoração, que é um ponto importantíssimo para a disciplina de limite. Então, o que seria um produto notável, né? Produto notável são expressões algébricas utilizadas em muitos cálculos matemáticos. O termo notável refere-se ao quê? A importância e notabilidade desse conceito para a matemática. Então, eles facilitam o cálculo, reduzindo o tempo de resolução e agilizando o aprendizado. Então, tem gente que não gosta, né, de produto notável, é complicado. Pelo contrário, o produto notável vem para facilitar os cálculos, buscando formas de você reduzir o tempo a partir do momento que você transforma uma dada expressão em algo mais simplificado que possa posteriormente ser até mesmo eliminado, né, com as outras parcelas daquela função. Então aqui temos alguns exemplos de produtos notáveis, só para a gente relembrar. O primeiro exemplo aqui é o quadrado da soma. Então quer dizer o quê? Quando eu tenho dois números que são somados e elevados ao quadrado, né, eu tenho o que a gente denomina de quadrado da soma. E qual o resultado do quadrado da soma, né? Esse quadrado da soma, ele tem como resultado o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vamos relembrar de onde sai isso? Se eu tenho aqui, uma expressão da soma de dois números, e ele é ao quadrado, ou seja, ele multiplica por ele mesmo, o que eu tenho de resposta? Eu vou ter aqui a multiplicação do primeiro vezes o primeiro, mais o primeiro vezes o segundo. Então, fica A vezes A ao quadrado, mais A vezes B. Depois, eu vou ter o segundo vezes o primeiro e o segundo vezes o segundo. Então, mais B vezes A, mais B vezes B, ou seja, B ao quadrado. Como eu tenho aqui, AB e BA, os dois têm o mesmo valor, né? É multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, se eu tenho um AB mais um outro AB, eu vou ter 2AB. Por isso que eu chego nessa condição de produto notável que normalmente a gente já define. Então, toda vez que eu vejo a soma de dois números elevada ao quadrado, então eu tenho como resposta o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, e o quadrado do segundo. Certo? Isso é o que a gente denomina de quadrado da soma. Os demais seguem o mesmo princípio. Aqui, o quadrado da diferença, ou seja, subtração, né? Então, o quadrado da diferença segue o mesmo princípio. Se eu tenho um A menos o B e multiplico por ele mesmo, A menos o B, o que eu teria de resposta? Eu teria aqui, A vezes A, A vezes B. Então, A ao quadrado menos, né? Menos AB, porque eu pego A vezes o menos B. E depois eu tenho menos B vezes o A. Então, menos BA. E, por fim, menos B vezes menos B. Então, mais, menos com menos é mais, B ao quadrado. Essas duas parcelas vai me dar menos 2AB. Então, quando eu tenho esse tipo de situação, eu tenho o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Seguindo o mesmo esqueminha do anterior, a diferença é que o sinal negativo vai resultar num valor negativo nessa parcela central. Agora, esse aqui, eu tenho o produto da soma pela diferença, que seria até esse lado de cá que representa o termo dado a esse produto notável lá. O produto, ou seja, a multiplicação, né? Produto é multiplicação,
da soma pela diferença. Da soma pela diferença. Então, quando eu tenho dois números que se somam e eles multiplicam por dois números que se subtraem. E eu tenho como resposta o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Esse aqui é um dos produtos notáveis que a gente mais vai utilizar na hora de trabalhar com simplificação. Olha lá, se eu tenho primeiro vezes o primeiro, a ao quadrado. Primeiro vezes o segundo, menos AB. Segundo vezes o primeiro, mais AB. E segundo vezes o segundo, menos B ao quadrado. Esses dois se cortam e o resultado é justamente o A ao quadrado menos o B ao quadrado. Então, esse é um ótimo produto notável, que é o produto da soma pela diferença. E temos vários outros, ó, quando eu elevo ao cubo, né? Eu tenho também uma forma de representar esse produto, que seria o cubo do primeiro, 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Porque eu tenho essa soma elevada ao cubo, então multiplicados 3 vezes. Então, nessa brincadeira, eu vou ter primeiro vezes primeiro vezes primeiro, é o A ao cubo. Depois, o primeiro vezes o primeiro vezes o segundo, A ao quadrado B. Depois, eu tenho o primeiro vezes o segundo vezes o primeiro. Então, A ao quadrado B de novo. Depois, eu tenho o primeiro vezes o segundo vezes o segundo. Agora é AB ao quadrado. E agora eu vou repetir o mesmo procedimento, só que agora com o B. Então, agora eu tenho essa segunda parcela vezes primeiro vezes primeiro. Então, vai ficar A ao quadrado B. Depois, essa aqui de novo, vezes o primeiro vezes o segundo agora. Então, fica AB ao quadrado. Agora, eu vou fazer o segundo vezes o segundo vezes o primeiro. Então, fica agora AB ao quadrado. E, para finalizar, o segundo e o segundo. Daria ali B ao cubo. Então, a gente pode perceber que o A ao cubo repete aqui uma vez só. A ao quadrado B tem 1, 2, 3. Então, são 3 A ao quadrado B. E o AB ao quadrado também tem 3. Ó. 1, 2, 3. Então, são 3AB ao quadrado. E finaliza com 1B ao cubo. Então, a gente pode perceber que todos esses produtos notáveis foram feitos de uma maneira simplificada, apenas fazendo essas multiplicações entre eles e anotando essa informação, já que como ela sempre se repete, independente de quem seja o valor de A e de B, eu posso, de uma maneira mais rápida, apresentar o resultado final. Certo? Então, temos aqui o cubo da diferença, temos aqui, ó, quando eu multiplico a soma de dois números por essa parcela do primeiro ao quadrado menos o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado, eu vou ter como resposta o cubo do primeiro mais o cubo do segundo. Então, são alguns produtos notáveis que é importante ressaltar e lembrar para que a gente consiga trabalhar melhor com as expressões que a gente vai ter para analisar. Aqui, ó, uma equação do segundo grau, né? Quando eu tenho x mais um determinado valor vezes x mais um outro determinado valor. Eu tenho uma equação de segundo grau, onde eu tenho x ao quadrado, mais a soma dessas parcelas a e b vezes x, mais a multiplicação, né, dessas parcelas. Então, eu tenho a soma aqui e o produto aqui, que é a regra mais básica lá de uma equação de segundo grau, que é uma maneira até de se encontrar as raízes da função sem ser apenas com Bhaskara. Então, a gente vai ter nossa aula de função de segundo grau nas próximas aulas, e aí a gente vai recordar isso aí também. Fatoração, né? O que seria a fatoração? Seria o processo inverso, né, da multiplicação. Então, a gente acabou de mostrar alguns produtos notáveis. Então, um produto notável em um lado a gente multiplica e depois a gente pode voltar ao inverso fatorando. Aqui temos alguns exemplos. Ó. Se eu tenho
A mais B multiplicado por A menos B, que é um daqueles produtos notáveis que eu mostrei, né? O produto da soma pela diferença, o resultado é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E se eu tiver um exemplo que está ao contrário, eu tenho justamente essa resposta aqui, né, no meu enunciado, na minha função, e eu preciso fatorar essa informação para que eu consiga cortar com algum denominador em comum. Então, eu preciso visualizar ela ao inverso. Eu preciso saber fatorar, é um dos pontos mais importantes. Vou dar um exemplo. Se eu tiver aqui, ó, 9 menos 16. Não vou colocar números não, né? Porque senão a gente vai fazer os cálculos com o número. É realmente x ao quadrado menos y ao quadrado, dividido por x mais y. Como fazer esse cálculo, né? Como simplificar essa função? Eu olhando aqui nessa parte de cima, isso aqui é o quê? É o meu produto notável, né? Do produto da soma pela diferença, que é justamente isso aqui, ó. Então, eu posso converter esse x ao quadrado menos y ao quadrado em um x mais y multiplicado por um x menos y. Isso é fatoração. Acabei de fatorar essa expressão em uma multiplicação da soma pela diferença. E quando eu divido aqui pela soma, eu posso cortar e cortar, e o resultado final vai ficar simplesmente x menos y. Não é muito mais fácil de trabalhar com x menos y do que com essa expressão como um todo? E quando a gente trabalhar com limites, vocês vão perceber que isso vai ser importantíssimo. Porque em alguns casos, eu posso ter um valor nulo aqui embaixo, que vai fazer com que a minha função não exista, né? Vamos supor, se meu x vale 5 e meu y vale menos 5. Ao substituir nessa função, eu vou ter 5 menos 5, 0. 0 no denominador seria um problema. Então, eu consigo trabalhar com uma ideia que a gente chama de limite. Essa função tende a quanto? Ela não pode ser exatamente esses valores, porque senão seria nula, mas se ela chegar próximo, se no lugar do x do y fosse 4,99999 menos 4,99999, por exemplo, eu não teria um valor zero, possivelmente aqui no final, né? Ou menos 5,00001. Então, eu teria um resultado. E esse resultado tenderia a quanto? Então, o limite serve para a gente poder fazer essa associação. E para isso, eu preciso saber fatorar. Porque muitas vezes eu posso eliminar, e quando sobra somente essa expressão, aí a substituição do x por 5 e do y por menos 5 me daria como resposta 10, que é o limite que eu tenho. Então, a gente vai estudar limite na segunda VA, mas para isso a gente tem que ter uma boa noção do que é fatoração, do que é produto notável, porque graças a essas informações a gente vai conseguir trabalhar de uma maneira mais tranquila os próximos conteúdos. E existe alguns casos, normalmente são 4 casos de fatoração, para que a gente consiga identificar e trabalhar de forma mais facilitada. Então, quais casos seriam esses? O caso 1 é o caso mais simples, que é o caso onde eu tenho um fator em comum e ele é colocado em evidência. Então, olha lá, um exemplo comum. Eu tenho AB mais AC menos AD. O que tem de fator comum entre as 3 parcelas? O que se repete nas 3 parcelas? O A. Pode perceber que o A existe nas 3 parcelas. Então, eu posso colocar ele em evidência, né? Se o meu A está em evidência, eu posso colocar agora dentro do parênteses todos os dados que, ao multiplicar por A, volta à expressão original. Então, nessa primeira parcela, AB dividido por A, sobra B. Na segunda parcela, AC dividido por A, sobra o C. E na terceira parcela, menos AD dividido por A, sobra menos D. Então, isso é uma fatoração. E a fatoração mais simples de todas, que é utilizando o fator comum em evidência. Vamos ver se funcionou. Se a gente voltar aqui a fazer uma multiplicação por cada um dos fatores, eu tenho A vezes B, AB. A vezes C, AC. E A vezes menos D, menos AD. Percebe que a gente volta à expressão original? Então, essa é uma forma de fatoração.
Eu poderia fazer isso porque às vezes eu estou dividindo aqui tudo por A, e aí ao colocar o A em evidência, o A pode ser cortado, e o resultado final seria apenas a soma de B mais C com a subtração de D. Um outro exemplo aqui seria 2x mais 2y. O que tem em comum? Qual é o fator comum? O 2. Então, ao colocar o 2 em evidência, sobre-se a soma de x mais y. No próximo exemplo, o que a gente tem? O que tem em comum nessas duas parcelas? O y é algo que tem em comum nas duas parcelas. E o 2, você pode perceber, mas aqui não tem 2. Tem sim, o 6 é a multiplicação aqui de 2 vezes 3. Então, eu tenho o 2 ali intrínseco dentro do 6. Então, o que eu posso fazer? Colocar o 2 em evidência também. Então, se o 2 e o y fazem parte do fator comum, ao dividir 6xy por 2y, eu vou ter o quê? O 3 e o x, que é o que faltava, o 3 e o x. Para quando eu fazer uma multiplicação aqui de volta, 2 vezes 3 volta a ser 6 e x vezes y vem a parcela xy na frente. Mas, agora, quando eu divido 2y por 2y, eu tenho como resposta 1. Tome muito cuidado para não colocar zero aqui. Se você coloca zero, você inviabiliza o seu resultado. Porque 2y vezes zero dá zero. Ou seja, não voltaria mais a ser a parcela 2y. Então, quando eu tenho um fator comum que ele é o próprio valor aqui, então você vai multiplicar por 1, né? Porque ao dividir o mesmo valor por um mesmo valor, a resposta sempre será 1. O próximo aqui de baixo segue a mesma ideia. Eu tenho 10 e tenho 15. Tem como ter um fator comum entre esses dois números? Tem. 10 é a multiplicação de 2 vezes 5 e 15 é a multiplicação de 3 vezes 5. Então, o 5 é um fator comum. O que mais que é um fator comum? Aqui eu tenho um x ao cubo e um x ao quadrado. Então, x ao quadrado é um fator comum, porque no lugar do x ao cubo, eu posso ter x ao quadrado vezes x. Então, esse aqui é o meu fator comum. E aqui a mesma coisa, y ao quadrado é y vezes y. Então, o y pode ser meu fator comum com esse outro y. Então, o que é que eu tenho de fator comum? O que eu circulei, o 5, o x ao quadrado e o y. E o que é que eu vou ter fora dessas parcelas? Aí a gente vai dividir e ver o que sobrou. Olha o que sobrou. Sobrou um 2, sobrou um x, sobrou um y. Ao dividir 10x ao cubo y quadrado por esse valor, sobra 2, sobra x e sobra y, né? Então, eu tenho 2xy. Agora, nesse aqui, o que sobrou? O 5, x ao quadrado e o y já circulei, sobrou só o 3. Ao dividir 15x quadrado y por 5x quadrado y, o x quadrado y corta, 15 por 5 daria os 3, que é esse único que ficou fora aqui do meu fator comum. Então, essa seria a nossa resposta. Aí, como aqui é menos, né? Então, aqui tem que ser menos. Aqui eu tenho menos 15 por mais 5, menos 3. Qual seria um outro exemplo de fatoração? Caso 2. Agrupamento. Então, lá, em casos onde eu não tenho um fator comum, eu posso trabalhar com partes da expressão, com grupos. Vamos dar um exemplo? Nessa primeira expressão aqui, eu posso verificar que cada grupo desse aqui tem alguns fatores em comum. Esse primeiro grupo tem o x em comum e esse segundo grupo tem o b em comum. Não tinha um fator comum a todos. O x só se repete nos 3 primeiros e não no último. O a só se repete nesses 2. O b só se repete nos 2 últimos. Então, não tem um fator comum a todas as parcelas. Então, eu vou trabalhar com 2 grupos. O grupo 1 e o grupo 2. Dentro do grupo 1, aí sim eu tenho um fator comum, que é o x. Ele vai multiplicar por x mais a, né, que são o que faltou, x ao quadrado sobre x, ax sobre x, a. Mas, o que tem de comum no segundo grupo, o b, e dentro da parcela vai sobrar x mais a. Agora, você pode perceber que esse grupo criado no primeiro grupo aqui,
e essa parcelinha criada no segundo grupo são iguais. Então, também posso trabalhar agora com evidência. Ela passa a ser o meu fator comum. Então, se o x mais a é meu fator comum, então vai multiplicar por quem? Ó? X mais b. E eu consigo simplificar muito bem essa expressão. Vamos testar se deu certo? Ó, se eu multiplicar primeira vezes primeiro, primeira vezes segundo, x vezes x, x quadrado. X vezes b, bx. A vezes x, ax. E a vezes b, ab. Vamos ver se era isso que a gente tinha desde o início aqui, ó. X quadrado, bx, bx. Ax, ab, ab. Então, essa resposta satisfaz a minha necessidade de cálculo e ela é fatorada. Vamos ver mais um exemplo? Ó, nesse segundo caso, ó, no primeiro grupo eu tenho x como fator. Então, fica x, y mais 2. No segundo grupo, eu tenho 5, já que 10 é 2 vezes 5. Então, vai sobrar o 5 em evidência, y mais 2 ali dentro. Como y mais 2 é um fator comum, vou deixar ele em evidência e vai sobrar x mais 5 no outro grupo. E assim por diante. O próximo segue exatamente o mesmo exemplo ali. É claro, cada vez ficando um pouco mais atento a esses pequenos detalhes, né? O 10 é 2 vezes 5. Aqui nesses outros também é a mesma coisa. O 6 é 2 vezes 3. O 4 é 2 vezes 2. Para que fique mais fácil identificar os fatores comuns, certo? O terceiro caso é um trinômio quadrado perfeito, ou seja, são exatamente o inverso lá dos nossos produtos notáveis. Então, quando eu tenho quadrado primeiro, 2 vezes primeiro vezes segundo, mais quadrado segundo, eu tenho que lembrar que isso é o produto notável do quadrado da soma, né? Então, esse aí é o meu quadrado da soma. Aí aqui a mesma coisa, ó. Aqui eu percebo que eu tenho um quadrado do primeiro. Aí eu tenho que perceber com números, né, que isso aqui nada mais é do que o quadrado de 5, e aqui nada mais é do que 2 vezes o primeiro, que é x, e o segundo, que é 5, que é o nosso 10x. Então, aqui também é o mesmo produto notável, ou seja, x mais 5 vai dar x ao quadrado, 2 vezes primeiro vezes segundo, mais segundo ao quadrado. Exatamente a expressão x quadrado mais 10x mais 25. Esse aqui já é a mesma coisa, só que agora é o quadrado da diferença, né? Eu tenho menos, eu tenho o quadrado de y, aqui eu tenho 11 ao quadrado, 121, né? É um quadrado perfeito. E esse aqui nada mais é do que 2 vezes y vezes esse 11, 22y, e negativo. Então, eu tenho quadrado da diferença. E o quarto caso, né? O quarto caso, a gente trabalha com o quê? Vamos lá, com aquele outro produto notável. Quando eu tenho a multiplicação, né, da soma da diferença, o produto da soma da diferença, eu tenho o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Então, um exemplo que eu tinha até comentado mais cedo para poder cortar, seria esse caso aqui, ó. Esse primeiro fator aqui, ele tem o quê? Um 49, que é um 7 ao quadrado, e um 14, que é formado por 2 vezes 7, né? Vezes a primeira parcela x. Então, eu tenho, sim, um produto notável aqui, ó, do quadrado da soma, o quadrado da diferença, quer dizer, x menos 7, pelo menos aqui, né? Já aqui embaixo, pode perceber que eu tenho o quadrado do primeiro e o quadrado do segundo. Quando eu tenho o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, olha lá o que eu tenho, ó, é o produto da soma pela diferença. Então, isso nada mais é do que x menos 7 vezes x mais 7. Olha lá, x vezes x, x quadrado, x vezes 7, 7x, menos 7x corta e menos 49. Com isso, eu posso cortar um com o outro e a resposta final vai ser apenas o x menos 7 dividido pelo x mais 7.
uma ótima simplificação ali. Então vamos agora para a lista de exercícios que vocês vão desenvolver em casa. Vou mostrar só um ou outro para entender como é o mecanismo dessa lista de exercícios, certo? E aí, na nossa aula, a gente vai tirar algumas dúvidas daquelas questões que geraram maior dificuldade. Então lá, o primeiro só pediu para fazer a solução do produto notável, né? Então, seguindo a regrinha do produto notável, que esse aqui é o quadrado da diferença, então ele é o primeiro ao quadrado, menos, porque é a diferença, duas vezes o primeiro vezes o segundo, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, eu vou ter x ao quadrado, menos 10x, mais 25. Então, é só isso que eu quero nessa questão. Agora aqui, ó, durante a aula de matemática, determine o nome de cada produto notável. Então, como eu mostrei ali agora, os nomes e citei cada um, então vocês vão olhar e lembrar, ó, isso aqui é o quê? Quadrado da soma. Isso aqui é o cubo da diferença. E aí, cada um agora, vocês identificam e respondem as 4 alternativas. Aqui, ó, simplifica a expressão algébrica. Como que eu vou simplificar isso? Ó? Tem algumas formas. Eu poderia fazer essa multiplicação aqui, né? Fazer essa multiplicação. Como eu sei que eu tenho o produto da soma pela diferença, esse não é um produto notável, eu tenho os mesmos valores, só que um é negativo, outro é positivo, então eu tenho o produto da soma pela diferença. Qual o resultado do produto de uma soma por uma diferença? Não é o quadrado primeiro menos o quadrado segundo? Então, simplesmente, eu posso agilizar o processo, já colocando o quadrado de 2x, ou seja, 4x quadrado, e o quadrado de 10, então menos 10 vezes 10, 100, dividido por x ao quadrado menos 25. Agora eu posso fazer aqui uma fatoração com relação a quê? A fator comum, que é o nosso primeiro caso. O que tem em comum entre cada parcela? O 4, porque 100 é 4 vezes 25. 4 vezes 25 é 100. Então, se eu coloco 4 em evidência, vai sobrar x ao quadrado menos 25, dividido por x ao quadrado menos 25. Agora, o que eu percebo? Que eu tenho uma parcela em cima e embaixo idêntica. Então, a minha resposta vai ser simplesmente 4. Então, a resposta dessa expressão que antes era grande é 4. E pode perceber que, independente do valor de x, a resposta é 4. Já viu muito aquelas brincadeirinhas que tem no Instagram? O pessoal fala, pensa no número, multiplica por tanto, divide por tanto, faz isso, faz aquilo. Aí no final ele fala, a resposta final é tanto. E aí você fica pensando, como ele adivinhou? Com esse tipo de análise. Aqui, independente do valor de x que você escolha no início do cálculo, a resposta sempre será 4. Então, você pode imaginar o número que você quiser e no final, por ser um sistema que vai cortar, você fatorou e cortou e simplificou, a simplificação sempre será 4 para esse exemplo em específico. Aqui tem, ó, simplifica a expressão algébrica abaixo. Então, mais um exemplo de simplificação. Então, mais um exemplo que eu comentei, né? Ao fazer essa conta, talvez eu chegue em um valor já constante, ou talvez eu chegue em um valor referente a x, né? O dobro de x ou algo do tipo. Então, vamos testar? Ó, se eu fizer esse produto notável, que é o quadrado da soma, eu tenho o quadrado primeiro, mais 2 vezes primeiro vezes segundo dá 10x, mais o quadrado segundo, 25. E se eu fizer a multiplicação aqui, ó, menos x quadrado menos 10x. Com isso, o que acontece? Eu vou ter aqui, ó, x quadrado cortando com x quadrado, 10x cortando com menos 10x. Sobrou unicamente o 25. Então, mais um exemplo que você poderia fazer aí, ó, com alguém, podia brincar. Pense no número, soma mais 5, eleva ao quadrado. Aí depois menos, fazer essa expressão, você sempre chegaria no resultado de 25. Então, a próxima questão segue o mesmo princípio de simplificação. Isso aí vocês vão fazer. Essa 6, mesma coisa. A 7 é uma questão bem legal.
para se pensar aí. Eu sei que ao somar dois números eu tenho o resultado 13, e ao multiplicar esses dois números eu tenho o resultado 1. Então, quanto seria x ao quadrado mais y ao quadrado? Então, com o conhecimento de produto notável e fatoração, você consegue determinar uma forma de encontrar esses números. Então, vocês vão tentar fazer isso para a gente discutir isso na sala. Aqui, ó, qual a diferença entre 1522 ao quadrado menos 1520 ao quadrado? Se você vai fazer essa conta aqui, ó, na prova, sem calculadora, se você quiser pegar 1522 vezes 1522, sair multiplicando aqui até chegar a um valor gigante, depois fazer com 1520 vezes 1520 e fazer essa mesma multiplicação para depois subtrair, você vai demorar uma eternidade. Então, para isso que serve produto notável e fatoração, para simplificar e ganhar tempo. Então, quando você bate o olho aqui, ó, e percebe que isso é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, você vai lembrar que isso é qual tipo de produto notável? É o produto da soma pela diferença. Simplesmente assim, né? Lembra que A vezes A ao quadrado menos AB mais AB corta menos B ao quadrado. Então, eu poderia transformar isso aí, ó, numa expressão mais simplificada. 1522 mais 1520, que multiplica 1522 menos 1520. Portanto, que é mais fácil fazer isso agora sem uma calculadora. 1522 mais 1520 daria 3042. E 1522 menos 1520, 2. Então, qual o dobro desse valor? 6.084. Então, essa é a nossa resposta, sem precisar ter elevado ao quadrado, multiplicado ele por ele mesmo e gerado um número imenso. Então, a gente pode buscar simplificações, certo? Essa questão 9 também é bem legal, para que vocês pensem um pouco, façam uma continha e identifiquem qual dessas alternativas está correta em função do que está sendo comentado no enunciado. Aqui é tranquilo. Aqui segue o mesmo princípio daquilo que a gente acabou de fazer. Eu não vou elevar o 108 ao quadrado, não vou elevar 32 ao quadrado e tirar a raiz. Eu vou buscar outras formas de fazer isso, né? Eu sei que esse é o produto notável do produto da soma pela diferença. Então, 68 menos 32 vezes 68 mais 32, dentro da raiz. De um lado, eu vou ter o quê? 36. De outro lado, eu vou ter 100. Raiz de 36 vezes 100. Então, tem raiz de 36 vezes raiz de 100. Raiz de 36 é 6, raiz de 100 é 10. Então, eu tenho 60 de resposta. Muito mais fácil fazer do que simplesmente elevar ao quadrado e depois ainda tirar uma raiz, né? Sendo que eu tenho raiz agora de números menores. Finalmente, a gente já sabe, raiz de 36 e raiz de 100 são duas raízes muito comuns nos nossos análises do dia a dia. Aqui temos alguns outros exemplos. Essa 3 também é interessante. Vocês vão desenvolver ela. Só uma dica, né? Quando eu tenho um número elevado a negativo, quer dizer o quê? Que eu posso trabalhar com ele inverso, né? 1 sobre x quadrado menos 1 sobre y ao quadrado, dividido por 1 sobre x, mais, né, 1 sobre y. Então, eu posso converter isso aqui a esse dado multiplicado por isso aqui, e vocês vão conseguir organizar e trabalhar melhor, né? Tirando o mínimo ou buscando algumas expressões que vão facilitar a chegar no resultado final. Então, essa aqui também é uma ótima questão para vocês desenvolverem, para ver se vocês conseguem chegar no resultado final. Aqui, ó, simplifica as expressões na questão 14, né? Também, do mesmo jeito que a gente fez alguns exemplos e mostrou lá, você faria o quê? Resolve os produtos notáveis. Aqui eu tenho quadrado do primeiro, menos 2 vezes primeiro vezes segundo, mais o quadrado do segundo. No outro, eu vou fazer uma multiplicação aqui, ó, menos x vezes x, menos x ao quadrado, menos x com menos 2y, mais 2xy. Posso cortar x ao quadrado, menos 2x com mais 2x. Resposta final vai ser apenas o y ao quadrado. E aí você repete esse mesmo princípio nas outras alternativas abaixo. Questão 15. É para fazer uma análise dessas três afirmativas e verificar quais são as verdadeiras. Então, dá uma pensadinha aí. Aqui, pediu para fatorar, né?
Então, você vai usar um daqueles 4 passos e vai fatorar. O primeiro aqui é a fatoração mais simples, né? É o fator comum. O fator comum é x, então sobra x mais 5. Pronto, somente isso. Agora, os demais, você vai ter que buscar alguma forma dentro daqueles 4 passos. Então, olhe cada passo e tente buscar uma solução para cada um deles, ok? Se esse aqui é o quadrado primeiro, se esse aqui é um quadrado, se esse aqui é 2 vezes o primeiro vezes o segundo, teste. Se der certo, então, simplesmente vai ser a menos b ao quadrado. Quem é a e quem é b, né? Então, busquem essas soluções aí. Então, tem vários exemplos, muitos aqui de fatoração. E para finalizar o exercício, tem uma simplificação de fração. Esse aqui é bem parecido com o que a gente fez ali há pouco. Vamos lá, se eu tenho 2006 ao quadrado menos 2005 ao quadrado, dividido por 2006 menos 2005, então qual seria o resultado final? Que eu acho que eu até digitei errado, que essa resposta seria mais interessante se fosse mais, né? Mas tanto faz, qualquer um dos dois dá certo. Ó, como aqui em cima eu tenho quadrado primeiro menos quadrado segundo, esse produto notável é o quê? O produto da soma pela diferença, né? Então, produto da soma pela diferença, dividido por esse 2006 menos 2005. Ou seja, eu vou poder cortar esse com esse, e vai sobrar 4.011. Agora, por exemplo, se fosse mais aqui, que eu acho que o certo seria mais, de ter digitado errado, você cortaria esse com esse, a resposta final seria 1. Uma conta bem simples, né? O final teria 1 de resposta. Certo? Mas podem fazer aí com menos. A resposta vai dar, então, a soma de 2006 com 2005, 4.011. Então, aqui finaliza a nossa lista. Quero que vocês tentem fazer aí. Na nossa próxima aula, eu vou tirar um tempo inicial para a gente poder comentar sobre essa fatoração, sobre o produto notável, para a gente poder dar andamento, já iniciando em função. Ok? Lembrando que nessa sexta agora a gente não tem a aula, só na próxima sexta. Por isso o vídeo, para que vocês consigam desenvolver o conteúdo tranquilamente.